umas inovações, mexe, diz que TI é exatas, testa, funciona. Na hora que vai, não funciona. Não tá legal isso daí. Aí eu tô dizendo que tecnologia da informação não é uma ciência exata. Não tem vontade própria, é uma loucura. Que bom que vocês vieram, que vocês toparam migrar. Flávio, verifica se alguém, por favor, vai ficar na outra sala para a gente conseguir Sim, direcionar para esta. Então, já iniciei a entrei. gravação. Legal. Eu só vim aqui para ver se estava tudo certo. Tu consegue validar se tu compartilhando a tela, se tá tudo certinho. Eu Ah, vai volto dar lá na outra certo. sala e já volto aqui. Ah, tudo certo. Vai dar certo, porque aqui não tem erro, né? Aqui é, Já aqui é deu, já exato. deu. Não, Aham. vai dar certo porque o pessoal já está aqui conosco, a câmera já está funcionando e o link também. Inclusive, né, Kelly, no dia do cadastro também me mandou um print, né, que tinha uma alteração. Aí a gente fez todos os testes, não aparecia aquela alteração, mas aí no teu aparecia. Eu disse, oxe, vamos em É só frente, o app, foi só o app, o front-end do app. vamos lá. Aí, deixa eu só avaliar aqui, deixa eu ver como é que tem ainda o pessoal chegando. Vou dar 2 minutos que já começa a nossa webinar, nosso bate-papo aqui. Então, Fernanda também chegando, coisa boa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Sinédrio também. Estão lá do outro lado do oceano. Como é que estão as coisas por aí? Já é de tarde já lá no Sinédrio. Pois é, Bruna, muito bom dia, muito gosto em estar aqui para Ah, acompanhar obrigada. esta aula. Muito obrigada. Então, que bom que vocês estão aqui. Vamos conversar, vamos direto ao ponto, ao que interessa. Obrigada pela paciência ali da troca do link. Vamos falar hoje de compliance e IA. Né? Eu quero trazer uma proposta hoje de discussão mesmo, a gente conseguir fazer uma troca. Nós estamos bem preocupados, eu acho que todos nós, da sala aqui também, acho que tem uma preocupação em relação à utilização da IA, mas também a gente não pode ser radical ao ponto de entender, ou ingênuo, né, de entender que ninguém está utilizando inteligência artificial dentro da empresa, mas ao mesmo tempo a gente também fica um pouco temendo ali que sabe-se lá como está sendo utilizada a IA, por quem está sendo utilizada, e muitas vezes a gente sabe assim que está sendo utilizado, mas não tem ninguém monitorando isso. E muitas vezes até já a gente consegue perceber isso na própria troca, conversa com o pessoal com os clientes, né, que a gente acaba discutindo, alunos, a gente começa a perceber que muitas vezes nem sequer tem alguém pensando em boas práticas de utilização de sistemas de IA. Né? Então, a gente acaba trazendo aí um foco muito importante. Só deixa eu compartilhar aqui um outro link. Tem um lobby, deixa eu admitir o pessoal aqui. Alguém consegue fazer essa admissão? Eu fiz, Bruna. Ah, obrigada, Kelly. Vou te pedir então para fazer as admissões. Ai, ai. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Obrigada, Kelly. E às vezes a gente percebe que não tem uma preocupação efetiva em seguir as boas práticas de utilização da IA. E em determinados momentos, até por desconhecimento, né? Ou porque desconhecimento, ou porque, poxa, não tem ninguém com um cargo ou função dentro da empresa direcionada a organizar esse compliance de inteligência artificial. Então, a gente percebe que já tem muitos problemas acontecendo pela falta de estratégia, de planejamento na utilização de IA. Então, a pegada da webinar hoje é justamente essa: a gente conseguir trazer um foco para o real, né, porque o que está acontecendo agora dentro das empresas, que tem essa utilização da AI, inclusive discutir um pouco sobre Shadow AI e os seus riscos. Né? Então, vincular, obviamente, com privacidade, com a Lei Geral de Proteção de Dados, fazer uma dinâmica para que a gente possa sair do evento também com algumas práticas ou dicas para ir implementando esse processo, ainda que executando pequenas partes de conformidade, de políticas, de alinhamentos, para mitigar dentro dos esforços os riscos que já são visíveis. Né? Então, vamos fazer uma troca nesse sentido. Lembrando que nós somos uma empresa de segurança da informação, então a gente está bem focado há muitos anos em proteção de dados, infraestrutura de TI.
trabalhamos muito voltados à segurança lógica, à segurança digital, mas agora também nós incluímos nosso portfólio um foco em segurança física, né? Então, para conseguir trazer a proteção dos ativos, essa segurança física pensando sempre na proteção de dados, na segurança da informação, mas também com um foco tanto em segurança física quanto digital. E, obviamente, a consultoria, né, de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ISO 27001. Nosso movimento de GRC tem sido mais intenso do ano passado para cá, apesar de trabalhar com boas práticas de ISO desde 2012. A gente percebe que teve uma intensificação dessas demandas de GRC, de conformidade ISO, de avaliações de ISO, as empresas se preocupando com certificações em ISO 27001, um movimento mais forte do ano passado para cá. Esse ano, muitos projetos nesse sentido aumentaram. Acho que por uma questão óbvia, acho que o risco está cada vez mais claro, acho que as empresas já têm um histórico de incidentes para contar, né, muitas das vezes. Nem todas conseguem contar a história. A gente teve um desastre, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde empresas acabaram encerrando as atividades por conta de incidentes de segurança, né, não ter uma alternativa, um planejamento, uma estratégia para recuperação de desastres, ou melhor, continuidade de negócios, comprometeu muitas operações de empresas por conta de um desastre ali, que por mais que a probabilidade de acontecer fosse muito baixa, o impacto foi muito alto e as empresas não tinham uma estratégia para reagir. Então, trabalhar com segurança da informação é também pensar, né, no risco, que é justamente esse casamento da probabilidade com o impacto e as alternativas para mitigar esses riscos. E também o The Serve Academy, que é onde a gente promove aí essas webinars, sempre incomodando você, né? Provocando discussões, mas também trazendo muita formação, tanto para encarregado de dados, agora focados também no Compliance Professional, a Exim. Eu comentei já algumas vezes na webinar, fui uma das primeiras pessoas a fazer a prova da Exim, numa versão piloto da Exim, para poder validar o AICP, que é o AI Compliance Professional, que é o treinamento de IA para formar um profissional que vai fazer a gestão de privacidade de inteligência artificial dentro das empresas. Então, essa formação, ela combina muito, né, não é exclusiva, mas ela combina muito com um próximo passo ali também carregado de dados, né? Inclusive, a própria Exim traçou um próprio programa aproveitando as bases de quem já fez a formação de DPO do Exim para formar esse AI Compliance Officer, né? Então, isso é bem importante. E vou comentar muito sobre essa nova oportunidade ou até barra necessidade que as empresas possuem. Nem todas as empresas têm a visão que precisam de um Compliance Officer, né, e inteligência artificial. Não tem toda essa visão, mas muitas vezes tem a necessidade. E aí, para quem já está gostando desse tema, já está inclinado a se posicionar para organizar, ou disposto a organizar esses processos, essas políticas, trabalhar com compliance mesmo de IA, já pode ir direcionando algumas práticas dentro das empresas. Então, eu sou a Bruna Fabiane da Silva, trabalho aqui na Deserve há mais de 10 anos, desde o início das operações, trabalho no Deserve Academy também, como instrutora dos treinamentos IAPP, Exim, mas também me debruço aos projetos de consultoria de conformidade LGPD, DPO como serviços, e a gente já tem algumas demandas relacionadas à governança de IA. Então, lembrando, né, quando a gente traz as webinars, antigamente nós fazíamos tão somente para os nossos grupos de alunos. Hoje nós abrimos essa webinar, então todos estão convidados. Se vocês tiverem pessoas, colegas de trabalho que se interessem por esses temas, compartilha lá o link. O máximo que pode acontecer é a gente trocar de link, mas são todos muito bem-vindos, né? São todos muito bem-vindos. E essas formações, é importante a gente comentar, essa semana toda, no período da noite, está acontecendo o treinamento de CIPM da IAPP, inclusive uma turma bacana, uma turma boa, que forma gestores de privacidade a nível internacional. E aí reforço que não basta ser um DPO para trabalhar com
inteligência artificial ou com governança de IA, mas ajuda muito essa visão, né? E a IAPP, a própria IAPP também já tem o treinamento que é do AIGP, que inclusive tem uma promoção de carnaval no Deserve Folia, onde o valor eles queimaram R$ 500 ali no valor, então baixou R$ 500. Então, quem fizer a matrícula do AIGP, tem a próxima turma em março, mas a pessoa não precisa fazer a de março, ela tem esse ano ainda para fazer esse treinamento, pode aproveitar a promoção do Deserve Folia, né, que deu R$ 500 ali de desconto para o treinamento de AIGP. Então, esses recados eu gosto de passar porque as certificações internacionais elas têm um valor, além de um valor significativo, um peso forte no currículo, na prestação de serviços, né, na proposta, na apresentação das empresas que são consultoras dessas áreas, mas também pela riqueza de conteúdo. Normalmente, a gente sabe que a intensidade de um treinamento de certificação ele é muito forte, então é um grande volume ali de informações, praticamente a gente acaba tendo ali vários acessos a ferramentas que nós acabamos utilizando aí por um longo período de tempo. Há mais de 4 anos eu ministro os treinamentos, então há mais de 4 anos eu tenho as certificações, por exemplo, do CDPO, que é o CIPM, da IAPP, e até hoje eu utilizo esses ensinamentos, as referências no dia a dia, nas estratégias de entrega das consultorias, no contorno de objeções, em algumas situações em específicos, mas no gerenciamento dos projetos de conformidade. Então, fica a dica aí para quem quiser dar um próximo passo em inteligência artificial ou até mesmo em privacidade. Então, o foco mesmo, e nós lançamos em 2025, no ano passado, esses 2 treinamentos, né? Então, o AI Compliance Officer, que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, e o AI de governança, do profissional de governança e inteligência artificial, né? Que também vai muito ao encontro do que a gente tem ou pode discutir hoje, né? Então, esses treinamentos já estão bem maduros dentro da Deserve e é importante considerar aí para quem quer buscar por uma especialização, por mais conhecimento e por uma certificação, pensar severamente aí na possibilidade de se aprofundar nesses treinamentos. E vamos para o nosso momento aqui de webinar, né? Então, primeira discussão ou tópico, né? Então, o uso real da inteligência artificial nas empresas, né? Incluindo o Shadow AI, né? Aquela sombra da AI, o AI invisível. Então, o que significa isso? Muitas vezes a empresa pode até argumentar a área da segurança, da TI, alta direção, e falar, olha, aqui na empresa a gente sabe exatamente quais são os sistemas de IA que são utilizados, ou aqui na empresa a gente não utiliza sistemas de IA propriamente ditos, mas na verdade é que muitos usuários já estão utilizando sistemas de IA ou estão utilizando a IA nas suas operações diárias e a organização não está vendo, a alta direção não está vendo, a gestão não está vendo, a área de segurança da informação não está vendo. E muitas vezes sistemas que estão longe ali da avaliação para uma verdadeira homologação ou aprovação dentro do ambiente corporativo. Então, trabalhar ou discutir o que é esse uso real da IA nas empresas é um dos primeiros tópicos para a gente introduzir esse assunto e trabalhar num cenário que não é o cenário do futuro, né? Então, a gente pensar, poxa, se tiver pessoas ou quando as pessoas começarem a usar IA no seu dia a dia, que riscos acontecerão? Não é se elas irão utilizar, elas já estão utilizando em todas as empresas. O fato é, se tem uma organização junto a essa utilização da IA, se as pessoas têm conhecimento, se as pessoas estão sob políticas adequadas para controle dessa utilização, se a área da segurança da informação, tecnologia da informação está preparada também para identificar possibilidades ali de pessoas ou processos que acabam saindo da rota do que seria o determinado pela organização. Então, essa jornada nós vamos discutir aqui.
Também a gente vai abordar os principais riscos jurídicos, éticos, reputacionais. E aqui convido vocês também a extrapolarem aqui esses exemplos, e também entrar um pouco no mérito da privacidade, né, da utilização de dados pessoais, algo que eu gosto sempre de comentar nas webinars ou nas aulas. Quando a gente fala na utilização da IA, a gente sabe que a gente automaticamente está falando em um grande volume de tratamento de dados, né? Então, quando se fala em treinamentos de modelos de IA, utilização de sistemas de IA, a lógica da IA, os algoritmos da IA. Quando a gente fala dessa estrutura de utilização da inteligência artificial, o insumo, então a grande preocupação no que tange a dados pessoais é que é sempre um grande volume de dados, é sempre um grande volume de informações. E aí, nesse grande volume de informações que acabam utilizados pela inteligência artificial, a gente sabe que ali muitas vezes também tem dados pessoais que estão sendo tratados e que não estão lá no registro de operações de tratamento de dados, né, que eles não estão na rota, muitas vezes, dos processos operacionais documentados para compliance de privacidade. Então, esse entendimento, essas discussões, elas promovem o quê? Saídas ali de ações para que a gente possa melhorar a identificação e mapear onde que tem sistema de IA dentro da empresa, conseguir ter uma abordagem junto aos gestores das áreas, para que eles possam também entender dentro das suas áreas, dentro da sua operação daqueles setores, se tem alguém utilizando sistemas de IA no dia a dia, inclusive ferramentas que possam promover ou extrair relatórios da utilização dos acessos, para que se tenham, então, dados ou informações sobre o que as pessoas estão acessando ou estão tentando acessar no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Então, essa integração dos gestores das áreas, se debruçando sobre as boas práticas de utilização da IA, já é algo que pode ser iniciado dentro das empresas, né? E, obviamente, no que tange a dados pessoais, a gente sabe que sempre tem ali muitos riscos, né? E riscos, inclusive, de infrações à própria LGPD. Vamos conversar sobre um panorama regulatório. Então, eu coloquei aqui até um pouquinho, um cheiro do AI Act para a gente conversar, como que ele está sendo estruturado, algumas tendências globais, o impacto no Brasil. Inclusive, acho que a Kelly está aqui ainda, né, Kelly? Nós vamos fazer uma webinar falando um pouco mais da mais recente legislação de IA que entrou em vigor na região da Ásia, ali, que foi a legislação da Coreia, então, que já foi criada. Então, a gente também vai conversar e estudar essa legislação e trazer num formato de webinar. A Kelly morou na Coreia, né, Kelly? Não sei se tu quer falar um pouco mais sobre isso. Sim, morei lá, né? Foi uma experiência boa, porque a gente consegue ver muitas informações na prática, né, do que a gente vive e um modelo que a gente pode trazer para o Brasil para poder estruturar. Uhum. E a gente já pensa aí que tem pelo menos duas grandes legislações pioneiras, né? Então, o AI Act, pensando na União Europeia, e aí a gente já pensa muito que o Brasil vai, mais uma vez, buscar essa inspiração da regulamentação de IA no formato europeu, mas com certeza, né, Kelly, a gente identificar, entender o que a Coreia está trazendo já como também uma das pioneiras aí da regulamentação da IA dentro do território, que tem força também extraterritorial. Então a gente pensa, poxa, a União Europeia agora tem uma legislação de IA, mas isso não vai tocar o meu negócio ou não vai atingir os meus clientes. Talvez atinja e talvez toque o seu negócio, porque tem ali uma qualidade, né? Uma aplicação extraterritorial. Então, isso também tem que ficar no radar. E os impactos no Brasil? Tem um estudo, saiu agora, da própria, um relatório da IAPP, a IAPP acabou divulgando, com um panorama de todas as legislações, de todos os países, né, e das legislações e o status dessa regulamentação da IA a nível global. A gente fez uma webinar que a gente focou tão somente nesse tópico, e eu fiquei de compartilhar esse conteúdo e eu vou compartilhar
com vocês esse conteúdo também. Eu vou colocar no meu LinkedIn, eu acho que fica. Vou compartilhar no meu LinkedIn essa informação e aí com um link para que vocês possam fazer um download. Eu acho que esse acaba sendo uma forma mais fácil de compartilhar o conteúdo, porque agora eu não vou conseguir colocar aqui, vou fazer o upload aqui no chat e depois. Enfim, não sei como que eu vou falar com vocês. Não é todo mundo que está no grupo lá dos GPOs. Inclusive, a gente tem uma comunidade de estudos de LGPD, privacidade, IA, que também é um grupo no WhatsApp, que aí ele também é um grupo mais aberto para que a gente possa fazer essas trocas. E aí, muitas vezes, a gente acaba colocando alguns documentos, materiais, dividindo algumas informações por lá também. Então, se alguém tiver interesse, depois a gente insere ali nos grupos. Mas essa informação que a IAPP divulgou, que eu até eu li, e foi muito do insumo aqui para trazer nessa webinar, acaba sendo uma avaliação assim bem robusta e rica de conteúdos para que a gente possa se inteirar cada vez mais dessa regulamentação global, né, dessa movimentação que está acontecendo. E vamos falar de como criar um programa de IA responsável, mesmo em empresas menores, né? Porque coloquei isso mesmo em empresas menores. Porque às vezes pensa assim, poxa, mas eu tenho poucas operações, minha empresa não é tão grande, mas a utilização ou o risco, ele pode ser grande mesmo a tua empresa sendo uma empresa menor. E mesmo que seja uma empresa grande, tem como executar pequenas ações, né? Inclusive combinar com um programa de privacidade. Eu sei que o foco da governança, do compliance, da IA, não é tão somente a privacidade de dados, porém tem sido uma estratégia para as empresas implementar o programa de compliance de IA, de governança de IA, a partir da governança de privacidade e proteção de dados. Né? Então, são tópicos diferentes, talvez as pessoas envolvidas também vão ser, dessa vez, pessoas diferentes, os stakeholders internos, ali um comitê de IA, talvez ele não seja exatamente o mesmo comitê de privacidade, ele seja mais reduzido, seja mais enxuto, porém, é interessante que ele seja criado. Então, nós vamos conversar bastante sobre um programa de IA responsável, com base no quê? Com base no que a gente traz ali no AICP, que é o treinamento de IA da Exim, e o IAGP da IAPP. E até é importante que eu vou falar as diferenças desses treinamentos, tá? O AICP, que é o Compliance Professional da Exim, ele está muito voltado, ele é um treinamento rico, mas ele é bem voltado na legislação da Europa, no AI Act. Então, poxa, eu quero destrinchar o AI Act, quero conhecer o AI Act, eu quero mergulhar no universo da regulamentação da IA da União Europeia. Essa formação ela vai te dar esse conhecimento. E ela vai trazer os frameworks que atendem essa regulamentação. Então, a ISO 42001, que cria um sistema de gestão de inteligência artificial para as empresas, foi uma ISO que ela nasceu para responder o AI Act. E aí a gente percebe que a gente consegue já ter acesso a um padrão internacional de estruturação de um sistema de gestão de inteligência artificial. Então a gente já tem ali o como fazer, então a gente já tem um norte, né? E claro que ele nasceu para responder o AI Act, mas ele vai se adaptar e se adapta a outras regulamentações e a outras realidades de utilização de IA. Inclusive, nós temos aqui um cenário do Brasil que nós ainda não temos a legislação em vigor, mas nós já temos a utilização da IA. E aí nada impede que a gente busque por esse sistema de gestão de inteligência artificial, desses padrões, né, de implementação de um sistema de gestão de IA, porque já é uma forma de adotar as boas práticas na estruturação de políticas, de utilização, da relação com os fornecedores, com os providers, com os utilizadores de IA e também identificar ali possíveis riscos nessas jornadas contratuais. Para quem é advogado, eu sei que tem vários advogados aqui, vem mais uma oportunidade aqui de trabalho bacana, de consultoria jurídica especializada em inteligência artificial. Então, eu tenho que trazer sempre um leque aqui voltado a carreiras, né, que é onde também me gera muitas alertas, porque eu sei que tem muitas pessoas já nessa jornada de consultoria, né? Então, entra mais uma possibilidade para quem não exclusivamente para quem é advogado, mas eu trago esse foco principalmente para quem já tem uma
vivência e uma experiência jurídica e que vai trabalhar como consultor vai precisar orientar nas relações contratuais, as responsabilidades contratuais de quem cria o sistema de IA, de quem desenvolve o sistema de IA, de quem manda desenvolver o sistema de IA, de quem coloca no mercado um sistema de IA, de quem utiliza um sistema de IA. Então, para cada uma dessas, para quem fornece um sistema de IA, para quem exporta um sistema de IA, para quem importa um sistema de IA, tudo isso tem riscos relacionados também a responsabilidades contratuais, e aqui tem oportunidade de trabalho muito bacana para quem é advogado e gosta dessa consultoria, gosta dessa área, então, contratual, tem aqui um trabalho eterno, a demanda eterna, né? Então, vamos por partes aqui. Então, agora foi bom, porque agora o Ita chegou, né? Então, a partir desse momento, quando o Itamar chega, é onde a gente começa a explorar os tópicos aqui da webinar. Brincadeiras à parte, Ita, só para te dar um bom dia bom aí. dia. Vamos lá. Então, seguindo aqui, né, essa discussão do uso da IA, o uso real das empresas, eu vou listar aqui esses exemplos, mas aí eu, por favor, quero ouvir de vocês, onde mais vocês estão percebendo essa utilização. Primeiro que a gente percebe que a vantagem, o benefício da IA é indiscutível. O que antes a gente levava horas, semanas, meses para criar, agora a IA faz muitas vezes em segundos, em um tempo ali muito reduzido, muitas vezes numa assertividade ímpar, onde um humano não faria. Então, ela automatiza essas tarefas que antes dependiam de uma pessoa, e ela faz com que essa automatização dentro de processos administrativos, por exemplo, aqui, né, desse tópico, ele seja mais eficiente, seja mais rápido, que a etapa de criação ou implementação, ele seja mais veloz, né? Então, e só aí uma questão de ganho de tempo, muitas vezes dos processos ou da automação de processos, já tem uma vantagem, um benefício percebido pelas empresas, né? Então, isso é um ponto importante. Só que nessa utilização e nessa vantagem percebida, não se percebe o quê? Os riscos, né? Ou então os riscos reais de segurança, do próprio segredo comercial industrial, não preciso dizer tão somente da segurança de dados pessoais, mais do que isso, da própria segurança das operações. Então, a gente é indiscutível que a IA soma muito, né? Do contrário, ninguém estaria percebendo valor em implementar sistemas de IA ou automatizar processos com inteligência artificial dentro das empresas, né? Então, estaria todo mundo louco. Poxa, por que eu estou trazendo isso se não tem nenhum benefício, nenhuma vantagem? Inclusive, a OCDE traz que o foco da inteligência artificial ou da utilização de sistemas de IA precisa ser focado em trazer benefícios e vantagens para pessoas e para o planeta. Então, nós sabemos que tem esse foco das vantagens. Então, a gente também tem que ter um cuidado para não ficar naquela posição contrária ao avanço da tecnologia que não está sob nosso controle. Não está mais no nosso controle saber que a IA, se ela vai evoluir, se as empresas vão utilizar. Eu posso ser um ativista no sentido de ser contrário a esse avanço tecnológico. Porém, eu sei que eu vou ficar muito isolado. Então, é mais fácil, pela preocupação, se esse ativismo for em relação à preocupação dos potenciais danos que uma IA pode oferecer para os negócios, para as pessoas ou para o planeta, né, ou para a economia, se tem esses riscos, é focar, né, se eu sou um preocupado com esses riscos, é focar em como mitigar esses riscos, como trazer realmente essa justa utilização de forma a garantir e potencializar os benefícios e reduzir os riscos, né, o impacto ali de danos. Ferramentas de produtividade, né, como IA generativa, então até em e-mails, relatórios, análise de documentos, né, isso aos montes. Teve uma empresa que eu visitei e aí era uma empresa de engenharia. Óbvio que eu não vou dar mais detalhes, mas foi uma empresa que eu visitei e era uma empresa de engenharia. E uma das pessoas, quando perguntei assim, tá, mas qual é a utilização que vocês têm de IA? Fala assim, poxa, eu recebo um monte de documentos, um monte de relatórios. Então, olha só, eu comprei, fiz assinatura de um sistema GPT, né, que tem inteligência GPT, e na minha própria conta pessoal.
Né? E ele já fez, mas tá, beleza, ele achou um meio de achar seguro. Não tá numa conta que seria aberta para a internet. Mas olha o que ele faz. Ele diz assim, eu não tenho mais tempo de ficar olhando todos os relatórios. Então, o que, que eu faço? Eu jogo isso para essa conta dessa minha licença GPT e eu peço um parecer. Olho esse parecer, dou o meu tom e sigo em frente. Ah, então aqui a gente pensa que, poxa, né? Ok, ele está fazendo assim agora. Ele enxergou uma vantagem na utilização. Talvez ele esteja mais rápido, mas talvez ele não esteja mais assertivo o quanto ele pensa. Se ele está entendendo que uma inteligência artificial vai trazer as respostas sem ter viés, sem ter alucinação, e que vai ser assertivo ou com expertise do que ele precisa, e ele ainda está colocando isso em documentos, talvez ele nem pense nas consequências que podem acontecer a curto, médio e longo prazo para aquela organização. Agora, ainda mais sério, a postura da empresa, né? De, primeiro, não saber ou não querer saber dessa utilização que ele está fazendo. Segundo, ele está numa conta própria pessoal dele dentro da empresa, ou seja, isso sai completamente de uma rota de um processo corporativo. Então, ele está utilizando o sistema, está jogando informações da empresa ali, e se ele decide trabalhar em uma outra empresa, né? Então, ele tem todos aqueles dados num GPT da vida que não passou por nenhum critério contratual, por nem análise contratual, não passou pelo jurídico, não passou por uma aprovação da segurança, né? E ele está jogando informações da empresa lá, né? E ainda está emitindo pareceres sem, ele não está pensando, ele parou de ser o especialista. A partir de agora, não falei bem nessas palavras para ele, né? Mas a partir de aquela assim, o que tu pensa, né, de falar para o cliente que tu realmente te fala, mas a forma como fala. Mas ele deixou de ser o especialista, né? Quando ele fez isso, a expertise dele, ele não está usando mais uma IA para ser uma ferramenta que vai melhorar o trabalho dele. Pelo contrário, ele está apoiando todo o trabalho dele numa solução de IA. E aí a gente pensa, isso foi um caso de uma pessoa que falou na maior transparência possível, né? E talvez até eu ia falar ingenuidade, mas eu não sei se chega a ser essa palavra. Mas ele falou com toda clareza, e a gente pensa assim: bom, aqui foi uma pessoa que falou dentro de uma empresa grande, gente. Mas imagina quantas pessoas estão fazendo isso em vários cenários, em várias atividades diferentes, né? Então, o ponto assim real é que tem sim, as pessoas estão usando, vazamentos de dados estão acontecendo. O que essa pessoa está fazendo não deixa de enquadrar também no vazamento de informações, inclusive de informações corporativas, porque ele está pegando uma licença dele, do nome dele, CPF dele, né, para colocar os relatórios da empresa, que não são documentos que o acesso teria que ser público, e ele está jogando para uma IA de um licenciamento dele. A partir do momento, isso fugiu completamente da rota, né, da visão da IA, da TI ou da segurança da informação. Então, ainda sobre a utilização de IA, segurança da informação usando modelos de detecção de anomalias, um uso muito positivo. Então, assim, o pessoal do mal também está usando a IA. O hacker ele já usa todos os ataques e ameaças ali e possibilidades também utilizando inteligência artificial, né? Então, um exemplo, né? As próprias abordagens lá utilizando o deepfake já sabe que tem muitas vezes uma IA ali por trás daquelas abordagens, né? Então, os phishing ficaram também mais profissionais ainda, mas dentre outros ataques de monitoramento de ambientes, inclusive. Porém, os sistemas ou as soluções de segurança da informação também já têm recursos já. Os fabricantes de segurança da informação também já contam com recursos de IA há bastante tempo, por uma vantagem de conseguir detectar ameaças, de conseguir caçar ameaças. Eu vou dar um exemplo, a gente trabalha com um fabricante que é a Sophos. A Sophos tem soluções de antivírus, de firewall, de access points, de switches, gerenciamento de redes, de controles de acesso, o gerenciamento de controle de acesso, enfim, é um grande fabricante, já líder no Gartner há muitos anos, há mais de 16 anos, em várias soluções, então um líder de mercado a nível global. E há bastante tempo que na tecnologia, nas soluções de segurança da informação, se tem a utilização da inteligência artificial. Então, a IA, ela também pode ser e deve ser utilizada para melhorar também o próprio perímetro de segurança da informação ou as próprias tecnologias de segurança, seja para detectar de forma mais assertiva ou rápida
situações de tentativas de invasões a determinados ativos, seja também para detectar as próprias anomalias de gerenciamento, de acesso. Hoje a gente trabalha com uma solução que é o Sophos Workspace, que é até uma solução um pouco mais recente, mas para garantir a utilização de aplicações, aplicações que são autorizadas para as pessoas autorizadas dentro da empresa. Então, hoje a gente já consegue esconder, vamos dizer assim, a URL de aplicações em nuvem ou de serviços em nuvem para aquelas pessoas que não têm necessidade de acesso. Então, tem vários recursos, né, que acabam melhorando essa realidade. Um ponto também importante, né, que e eu acho que aqui a gente sabe que tem uma utilização talvez até um pouco mais massiva ou universal dentro das empresas, é sobre o ambiente de marketing. Então, quando a gente tem segmentação, personalização, né, ou faz ali análise preditiva, perfilamento, né, de clientes, direcionamento, ou monitoramento de comportamento e direcionamento de serviços, fornecimento ou oferecimento de serviços ou produtos direcionados, com base em monitoramento de comportamento de usuários ou de clientes, muitas vezes a área de marketing está utilizando sistemas de IA. Né? E a área do marketing específico, em muitos momentos, ela é uma área que ela pode ser uma área mais enxuta dentro da organização, mas ela conta com vários outros prestadores de serviços que fazem parcelas da demanda de marketing. E será que está no radar também se esses terceiros utilizam IA para conseguir devolver ou fazer a prestação de serviços ali que a empresa ou que aquela área de marketing da empresa determina? Então, tem uma série de ações nesse sentido. E a IA na área jurídica, né? Então, hoje já sabe que tem sistemas com revisão automática de contratos, né? Então, para pesquisas também, ou até análise de riscos contratuais, os jurídicos que também já têm soluções aí de IA prometendo e já inserido no ambiente corporativo. Quem mais pode me trazer exemplos aí de utilização de IA no ambiente corporativo? Pode ser, uma empresa de um amigo meu, não precisa dizer aqui na empresa. Na empresa de vocês já tem utilização de IA, vocês já sabem que isso é real. Bom, Bruna, penso que sim, que é real, sim. É verdade que não temos assim. Eu, particularmente, não conheço um caso específico cá em Moçambique de utilização de IA, mas eu imagino não só a utilização de AI no campo do direito, mas imagino também no mundo dos recursos humanos, não é? Então, eu quero acreditar que é também uma ferramenta que pode ajudar imensamente o gestor de recursos humanos, não só naquilo que é desenvolvimento da capacitação dos seus colaboradores, mas igualmente para identificar, perdão, as lacunas existentes entre os vários colaboradores que existem nessa entidade. Muito. E, Sinedro, obrigada por essa colocação, e até para deixar mais assertivo, né? Então, aquele encontro, né, da pessoa que tem já as suas habilidades, seus conhecimentos, com as próprias oportunidades que existem no mercado e deixa mais assertivo esse processo, essa filtragem de recrutamento e seleção, até mesmo internamente, quando o colaborador, ele já é colaborador da empresa, mas tem ali uma, uma avaliação de desempenho dos colaboradores, então pontuações de desempenho de colaboradores. Então, o sistema já no âmbito do RH, você está completo de razão. Já, eu acho que o mundo já utiliza bastante esse cenário. Inclusive, eu até trouxe alguns exemplos, né, de sistemas já que fazem triagem de currículos, né, que acabam detectando ali padrões. Tem muito problema que pode acontecer, risco até de viés, que a gente chama, né, que é quando acontece que aquela base, por exemplo, para daquele sistema, ele foi treinado com base num perfil de candidatos homens. Vou trazer esse exemplo, tá? Então, a gente tem uma vaga aqui, mas que o histórico daquela vaga, a maioria das pessoas que
trabalharam naquela vaga, que ocuparam aquela função na empresa, foram homens. Então, eu treino o meu modelo de IA com base nesses perfis. E aí, o que vai acontecer muitas vezes numa triagem de currículos? Pode acontecer que o sistema de IA comece a dispensar mulheres. E aí ele vai fazer o quê? Vai discriminar. Então tem que ter um cuidado muito forte também quando esses sistemas de IA são utilizados, como que eles são treinados, né, para conseguir fazer detecção também de padrões, para não gerar esse tipo de discriminação, né? Então a gente coloca aqui o cenário, né, Sinédrio, do uso, né, da implicação, da vantagem, mas do risco também, né, e situações que acontecem todos os dias. Então, enfim, aqui a gente coloca, né, a questão da busca, os próprios antivírus, CRMs, ERP, os sistemas de gestão, plataformas de vendas, né? Então isso já é uma realidade também com utilização de IA e a própria aplicativo de produtividade sem que o usuário perceba que tem IA no processo, né? Então, muitas vezes tem já isso inserido com uma roupagem de outra solução, né? Então, eu gosto muito de trazer isso nos treinamentos. A empresa continua usando o mesmo CRM. O mesmo CRM, ela não mudou nada, ou é o mesmo ERP, é o mesmo sistema há anos, só que o sistema evoluiu. E o sistema agora tem recursos de IA. E ela acha que não, né? As pessoas não conseguem perceber que tem uma IA ali. Ela sabe que tem uma diferença, teve uma alteração, teve uma atualização na versão do software, mas ela pensa que, poxa, a gente não mudou nada aqui na empresa porque eu continuo com o mesmo fornecedor de ERP, né, a mesma tecnologia. A gente já usa há bastante tempo, mas a verdade a tecnologia já está utilizando IA e às vezes as pessoas não estão ali se dando conta, né? Nem quem contrata essas soluções. E aí o vínculo, né? E aí a chamada aqui que eu fiz é que o compliance vai definir os próximos anos, né? Porque na área da IA também, assim como da privacidade. Então, quantas vezes a gente insiste para que um programa de governança ele seja seguido, né? Para que não aconteça disparidades entre no que a empresa precisa cumprir de regulamentações, de legislações, né, de adequação, do correto tratamento de dados, né, e não tem uma disparidade com que as áreas estejam executando, que as pessoas estejam manipulando os dados muito desalinhado com as boas práticas, né? Então, o compliance ele soma porque num primeiro momento ele parece complexo, né? Então, muitas vezes se afasta, então busca-se um atalho, vamos partir para a utilização, depois a gente ajusta. Mas o compliance, na verdade, ele salva as empresas ali para melhorar o processo de auditoria, de fiscalização, né? Então, até mesmo mitigar o risco de sanções, penalidades, né? Então prejuízos de fato. Então, nem sempre as áreas sabem que estão usando IA e aí acaba trazendo esse risco oculto, né? Então, acredita, poxa, a gente não teve nenhuma mudança significativa aqui nas plataformas ou nas aplicações que utilizamos, mas as aplicações passaram por alterações, estão utilizando IA. Então, essa visão, né? Então, precisa ser mais detalhada. Alguém tem que fazer um pente fino, né? E entender aonde que tem IA. Uma jornada, né, que precisa ser traçada, muitas vezes é a dificuldade em mapear responsabilidades. Um exercício, e aí conta muito, né, é conhecer o AI Act, porque conhecendo a legislação da Europa, a gente começa a perceber como que foi classificada também as responsabilidades daqueles que têm envolvimento ou participação na construção, na utilização, na distribuição dos sistemas de IA. Então, no fornecimento de sistemas de IA. E aí, entender bem como essa classificação ela está inserida faz parte já de uma familiarização para conseguir identificar, inclusive nas relações com os terceiros, nas relações com clientes, com fornecedores, com prestadores de serviços. Porque muda. Né? A gente teve, para quem, talvez para algumas pessoas tenham sido mais tranquilos, mas assim como a gente teve uma curva para entender quem era o controlador de dados, quem era o operador de dados, né, nos termos do GDPR, nos termos da LGPD e as responsabilidades de cada parte, agora a gente tem um outro cenário, né, um cenário voltado a sistemas de IA que não são essas mesmas denominações. Então, ainda tem lá os operadores de sistemas de IA, só que esses operadores de sistemas de IA não são, ele não é sinônimo do operador de dados da LGPD. Então,
a gente tem que ficar atento a essas denominações, essas classificações, porque isso vai, isso vai refletir nas responsabilidades contratuais e nas responsabilidades perante também a adequação com a lei que vai entrar em vigor. Então, não, já está em vigor na União Europeia, mas digo aqui no Brasil, né, que vai ter uma legislação que vai entrar em vigor. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso também. Então, sobre riscos, né, aqui, enfim, se fosse fazer um slide com riscos jurídicos, éticos, reputacionais, e, enfim, nós teríamos aí uma tarde inteira pela frente. Mas a gente sabe que, primeiro, né, mesmo que não tenha uma regulamentação de IA, já tem regulamentações específicas para proteger os dados pessoais, como a LGPD. Né, dentro desse campo de privacidade, a gente sabe que tem muito tratamento de dados sendo utilizados até para treinar modelos de IA sem bases legais enquadradas, né, sem a base legal ou a justificativa correta. Quando tem decisões automatizadas, né, não tem muitas vezes as responsabilidades bem definidas e as ações para conseguir garantir os direitos dos titulares dos dados em relação a essas tomadas de decisões. Muitas vezes já acontecendo tomadas de decisões discriminatórias, né, então o risco de viés ele já é uma presença, então já acontecem danos nesse sentido também, né, e a gente não pode esquecer da violação de direitos autorais também em conteúdos que são gerados pela IA. Né? Então, essa atividade de tomar como base a utilização da IA como se fosse um grande mago, né, ou mágico ali, e expert, que se pode buscar e utilizar toda e qualquer informação que está exposta, ou que está na internet, é muito temerária, né, e pode gerar muitas violações. Pode falar aí, tá? Bruna, esse exemplo que você falou de direitos autorais aí, você se refere a tudo que ela possa gerar, por exemplo, música ou um texto, um artigo, nesse sentido que você fala, que Tudo, daí o né? E de direito autoral propriedade seria dela. intelectual. Isso, direitos autorais e propriedade intelectual. Porque o que acontece, não sei se vocês perceberam essas atualizações. Antes nós fazíamos, sei lá, uma consulta num chat GPT. Ele trazia um texto ali corrido. Agora ele está fazendo até referência à fonte daquelas informações. Então, quando tu dá um comando, né? Quando tem ali o prompt pedindo para desenvolver, criar uma imagem, um texto, uma música, ele vai pegar informações, ele vai fazer uma varredura em informações que estão ali expostas, ou ele pode buscar isso na internet, ou que ele consiga ter acesso, aonde ele pode buscar informações que não vão ser criadas pela IA, mas que elas vai buscar partes, inclusive, de textos, músicas, imagens que já tem um autor, né? Então, e entregar, e aí a pessoa vai lá, utiliza, né, e acaba também gerando ali uma violação. Então, é bem nesse sentido, Ita. Ok, Ah, obrigado, Bruno. e vou dizer, já violou muito, né? Até a gente conseguir chegar no momento que até posso falar essas IAs mais comuns que a gente conhece, né? O ChatGPT da OpenAI, o Gemini, já até chegar num ponto que eles estejam entregando agora as fontes de consultas ou as fontes das informações, já houve muita violação, né? Então, isso é fato, porque para treinamento da base, né, também, inclusive, violações à privacidade. Um ponto interessante, e eu já ouvi isso dentro também de empresa, é assim, a gente está usando informações que estão abertas na internet. E aí vem aquela questão, a gente está usando dados públicos. Não, né? Não estão usando os dados públicos. Não é porque um dado pessoal, inclusive, ele está na internet, ou tu consegue ter um acesso fácil pela internet, que ele se tornou um dado público. Não é um dado público. É um dado cujo acesso é público, né? Ou está público. Por quê? Porque ele está facilitado. Então, as informações ali do LinkedIn, né? Informações são dados pessoais que estão ali no usuário do LinkedIn. Mas consigo ter acesso fácil àquelas informações? Consigo. Ela está ali? Está. Agora, tu vai treinar modelos
de IA com base naquelas informações e dizer que são dados públicos só porque tem acesso fácil à internet? Não, né? Então, as informações estão ali, mas para uma finalidade específica também. E existe um controlador por trás daquelas informações. Existe ou uma relação com o usuário, ou o titular de dados, mas não é porque a informação está na internet que ela se considera um dado público. E tem muito modelo de IA sendo treinado com essas informações, né? Então, esse cuidado precisa ter. E um ponto também entra na questão da responsabilidade, né? A gente percebe que o AI Act ele tem uma preocupação muito forte em buscar o responsável, né? E responsabilizar o humano, né? Assim, então, não o robô. O robô não tem como responder. Né? Já tem histórico de decisões de ações judiciais onde a IA cometeu um erro, causou um prejuízo, um dano para um cliente, para um indivíduo, e na ação movida por esse indivíduo, a empresa quis se defender dizendo que foi um erro do sistema de IA. Foi a IA que errou. Então, ela quis se eximir de responsabilidade. Né? Isso aconteceu com a empresa Air Canada. Se vocês pesquisarem, teve um equívoco ali, um erro acho que foi no chat que eles tinham com o IA, e aí gerou, acho que, uma alteração em passagens aéreas. Agora vocês vão ter que olhar ali direitinho como é que foi o caso, mas aconteceu esse cenário. Então, teve ali um erro, teve um prejuízo, e a empresa quis se defender dizendo, não, na verdade a IA alucinou aqui, foi um erro da IA, a responsabilidade foi da IA. E aí, como que fica? Então, há toda uma preocupação e não trazer abrir essa brecha para colocar o risco ali na própria inteligência artificial. Então, sempre existe um dono da IA, sempre existe um usuário, então tem uma relação de responsabilidade ali muito forte, né? Os próprios riscos éticos, acho que vai ao encontro, inclusive, desse exemplo, mas eu gosto muito de falar do black box da IA, né, que são as famosas caixas pretas, onde para trazer para conseguir cumprir com princípios da explicabilidade, da transparência, quando não se consegue entender como que aquela IA foi criada, ou seja, ter acesso aos algoritmos, o que são os algoritmos, né? É toda aquela estrutura lógica da inteligência artificial. E aí chega o momento que se não entende muito bem como que se chegou a IA chegou a determinados resultados ou tomou determinadas decisões, não se consegue apresentar a rastreabilidade, ou seja, o histórico do algoritmo, né? Então, a lógica por trás daquela IA. E aí, com isso, afeta, obviamente, os princípios da transparência, inclusive da explicabilidade, né? Não se consegue explicar a inteligência artificial, que aí passa a ser um ponto importantíssimo, né, do compliance com a IA. E a simetria de poder entre empresas e titulares dos dados. Então, muitas vezes, o titular de dados nem sonha, né, que tem um uso secundário dos dados ali acontecendo para treinamento de modelos de IA. E aí tem aquela frustração da expectativa do titular dos dados em relação a esses dados, né, ou um monitoramento que se chama monitoramento excessivo de colaboradores, né, com utilização de IA, que é quando também ele extrapola os dispositivos corporativos, ele extrapola o ambiente de utilização corporativa. Então, se pode sim ter monitoramento com utilização de IA de colaboradores, né, até por uma medida de segurança da informação, mas nos dispositivos da organização, né? E se forem dispositivos próprios, né, mas sem conseguir alcançar as informações de uso ou de cunho pessoal desses colaboradores, né? Ainda que o dispositivo seja próprio. Então, sobre os dispositivos da empresa, né, os notebooks corporativos, isso é ativo da organização. Então, sim, pode utilizar. Porém, né, quando isso chega a um monitoramento em dispositivos próprios, já tem ali também um cuidado que deve ser redobrado em relação à privacidade também dos colaboradores. Riscos reputacionais, IA gerando resultados errados, prejudiciais, né? Então, muitas vezes até acabando com a marca da empresa, né? Então, às vezes, exposição pública ou uso indevido de dados e desconfiança também do consumidor em decisões automatizadas, né? Que aí também não se consegue muito bem explicar. Então, esses são alguns riscos, né, elencados aqui, mas para a gente pensar.
Na ótica da LGPD, ou da privacidade, a gente há muito tempo tem aquele artigo 20, que até ele passou por uma alteração. Já não é mais tão recente a alteração, mas ele teve uma atualização do texto do dispositivo. Então, o direito de não ficar sujeito, que o titular, lá na seção dos direitos dos titulares dos dados, a gente vai se deparar que o titular ele tem o direito de não ficar sujeito às decisões automatizadas, né, podendo exigir uma revisão, principalmente quando tem um perfilamento e decisões que o controlador toma com base exclusiva, né, geradas por um sistema. Então, o controlador ele utiliza tão somente o sistema, ele não tem uma verificação humana naquele processo e aí tem uma tomada de decisão que pode gerar um prejuízo, um impacto na esfera ali de direitos dos titulares. E aí, nesse sentido, tinha uma etapa no texto do artigo 20 que dizia que essa revisão deveria ser uma revisão humana, né? E houve agora essa atualização. Pois não, Sinédrio? Sim, Bruna, aqui acaba de dizer uma coisa muito interessante. Se nós estamos a dizer que o titular pode solicitar o direito de solicitar esta revisão, por causa de uma decisão automatizada, neste caso, então estamos a assumir, ou melhor, podemos assumir que existe sempre o erro, ou melhor, a possibilidade de existir um erro nas decisões que são tomadas por via da IA. Exatamente. Inclusive, Sinédrio, a gente vai cada vez mais se familiarizar com dois termos importantes: human in the loop e human on the loop, que é o humano no centro, e aí do desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento da IA, ou então fazendo validações da IA. Justamente, Sinédrio, para evitar aquela questão de, foi a IA que errou, né, de jogar a responsabilidade pela IA, mas também uma etapa anterior disso, que de fato a IA gere resultados ou gere prejuízos que desassociam com a finalidade ou propósito pela qual ela deveria estar sendo utilizada. Então, essa revisão, ela pode ser feita por um outro sistema, né? Mas a questão da revisão humana, principalmente em sistemas de IA que são que são elencados como alto risco, que depois eu vou mostrar, ou de risco elevado, vai ser obrigatório, inclusive, que tenha essa supervisão humana no ciclo de desenvolvimento ou ainda para validações. Então, é in the loop, então no ciclo de desenvolvimento da IA, human in the loop, ou on the loop, que aí é quando faz aquelas validações. Então, com certeza, é exatamente isso. Pode, e a probabilidade é que aconteçam erros quando a IA, por si só, não tem ali uma supervisão de um humano. Então, ainda o humano que controla a IA, e não ainda a IA que está controlando o humano. Tá percebido. Obrigada pela participação, né? E claro, né? Todos os princípios são relevantes, né? Mas o princípio da necessidade, né? Então, se faz muito a varredura, sem filtrar, sem identificar a origem dos dados, se são suficientes para considerar o objetivo, a finalidade específica daquela utilização da IA, inclusive para treinamento de modelos. A questão da transparência, e aí combinada com o problema da caixa preta, né, da black box, mas para que se possa também informar o titular e saber que a IA está sendo utilizada e que está envolvida no processo, a não discriminação, né, ou até mesmo utilização para situações abusivas, com a questão da mitigação de vieses e a prestação de contas, né? Conseguir garantir ali uma responsabilidade para trazer evidências de uma correta utilização da inteligência artificial. Ainda na ótica de privacidade, há a questão de justificativas para utilizar a IA. Ai, meu Deus do céu, preciso contar uma coisa para vocês. Fui num evento esses dias, né? Muitas pessoas foram e, obviamente, a IA estava no ponto alto ali das discussões. Porém, teve uma discussão num painel que eu não me lembro de quem e também, enfim, que foi o seguinte: a discussão era: a gente não sabe como enquadrar a base legal em sistemas de IA. Gente do céu, é muito simples. Tu não vai enquadrar uma base legal no sistema de IA.
tu vai continuar enquadrando uma base legal no teu processo. E aí, o que acontece? Isso aí é importante porque daí isso é LGPD pura, né? Então, a IA, o sistema de IA, ele vai estar inserido no teu processo. Então, quando a gente tem um tratamento de dados, a gente tem uma finalidade. E aí a gente sabe que tem um caminho que a informação vai percorrer. Tanto é que qual é o trabalho, né? Qual é o nosso grande trabalho ou o volume de trabalho assim mais denso num processo de adequação? É conseguir mapear os processos e estabelecer os fluxos de dados. Então, processos, projetos, produtos, serviços, isso tem que estar mapeado que contenham dados pessoais. Então, esse é o nosso trabalho. Aí vamos imaginar que nós temos ali um processo. E agora, desse processo, tem um sistema de IA. Eu continuo enquadrando a base legal para a justificativa do processo, da finalidade, né? Então, tem ali um sistema de IA, a gente tem que identificar o que esse sistema de IA faz, se tem tomada de decisões, né? Então, a gente precisa saber, porque a gente vai destrinchar o processo, mas a gente ainda está aqui numa finalidade, até porque esse sistema de IA ele vai estar no circuito desse tratamento de dados para responder a uma finalidade também, né? Então, não pode se ter, tu utiliza o sistema de IA assim, para quê? Para qualquer coisa, não é assim. Na verdade, tem que ter ali um propósito bem específico. E aí me chocou um pouco essa discussão, depois gerou uma... Eu acho que toda discussão é válida, né? O painel acho que tinha essa proposta também, mas se essa dúvida existe, é importante que quem tenha o conhecimento de conseguir sanar, né? Qual é a dúvida de fato? Né? Tu está querendo pegar e elencar o sistema de IA e achar a base legal para o sistema de IA, tu vai ir no mesmo erro que quando tu queria mapear os dados e achar que tu tinha que enquadrar base legal para cada dado. E nós já pegamos muito roupa assim. Então, gente que enquadrava base legal para cada tipo de dado, né? Ou seja, um absurdo, não tinha como chegar na conformidade. Então, a gente tem que cuidar esses pontos aí, se gera dúvida, né, para a equipe de privacidade, enfim, conseguir sanar. Então, a gente, claro, lá no Roupa, a gente inclusive tem que trazer agora, entender se naquele processo tem utilização de sistema de IA, se tem inteligência artificial no processo. Mas a gente tem que ainda fazer jus da base legal ser enquadrada para a finalidade daquele processo, né, seja ele utilizando o sistema de IA ou não. Inclusive, já vou trazer a questão do relatório de impacto da proteção de dados, né? Normalmente, quando está atrelado à utilização de IA, você tem ali uma nova tecnologia, onde os riscos muitas vezes até estão desconhecidos, né, na totalidade. Então, é importante considerar, trazer já como um ponto ali de classificação para alto risco, para risco elevado, e fazer o relatório de impacto à proteção de dados, né? Mas pensando sempre que tu não vai enquadrar uma base legal para IA. Tu vai ter, mas aqui, por exemplo, eu não tenho base legal para modelo de treinamento da IA. Calma, tu tá o modelo de treinamento, tu tá treinando esse modelo para quê? Qual é a finalidade? Então, é nesse sentido. Tem que ter uma finalidade do processo ali, né? Então, isso foi importante, lembrei agora para dividir com vocês. Não sei se alguém foi e acompanhou essa discussão lá também. Então, pensando num panorama regulatório, o AI Act, a gente também pensa nas tendências globais, impactos no Brasil, né? Então, a IA, ela traz essa classificação de uma legislação que ela é pautada com base no risco, então, do que é inaceitável, que inclusive é um rol taxativo do que é inaceitável, o que é considerado alto risco, o que é limitado, o que tem o risco mínimo. Então, quanto maior a criticidade do risco, a severidade ali desse risco, mais a exigência se tem para poder utilizar aquela IA, né? E inclusive a proibição. Então, quando tem risco inaceitável, significa que daquelas características, né, por exemplo, sistemas de IA que vão fazer uma manipulação subliminar para os indivíduos. Então, a pessoa está lá comprando um monte de chocolate, ela nem está sabendo por que ela está fazendo aquilo, mas ela está comprando. Então, ela está sendo induzida ali, né, e já nem está mais pensando nesse cenário, ou começa a comprar, porque ela já não está mais, ou jogar, né? Porque ela já não está mais ali com o poder de decisão já ativo, né? Então houve uma manipulação subliminar nesse sentido. Então isso é proibido, né, pela IA e pela regulamentação da IA da União Europeia. Então, e aí, claro, quanto maior, por exemplo, a criticidade e a violação,
né, maior também as penalidades, né? Então, a faixa de multas do AI Act é bem mais severa do que do GDPR, né? Então, podendo chegar até 7% do faturamento anual global, né, do último exercício ali anual da organização. Ainda pensando que o AI Act é baseado com base no risco, a gente sabe que outros países, né, eu e a Kelly, nós vamos falar inclusive sobre a legislação da Coreia, vamos até falar sobre um panorama mais global, fazer uma webinar desse sentido, mas nós vamos pensar trazer uma identificação de como que está o Brasil, então se familiarizar com as regras brasileiras, como que tem essa movimentação. A ANPD, que agora é a Agência Nacional de Proteção de Dados, tem trazido muito para o seu guarda-chuva ali os aspectos de fiscalizador, de formulador de boas práticas em relação à IA. E aí, por essa proximidade que o Brasil agora está com a Europa, a gente pode identificar ali vários pontos parecidos, né, do projeto de lei com o AI Act, projeto de lei brasileiro com o AI Act. Então, não custa conhecer. E ainda, né, pensando nas boas práticas, para a gente finalizar ali a webinar, nós temos que pensar, tá, mas por onde eu começo, né? Eu acho que o primeiro ponto e a primeira dica é criar um inventário de IA. Se a gente não sabe onde tem, então a gente vai começar a buscar, mapear aonde que tem utilização de IA dentro dos setores. Isso é muito importante. Sobre a questão da preocupação da Shadow AI, envolver a área da segurança da informação, né, para conseguir buscar e mapear, né, onde que tem esses pontos de vulnerabilidade de aplicações, sistemas que estão sendo utilizados. Ainda que através de relatórios do próprio Firewall, para identificar o que as pessoas estejam acessando. Então, trazer essa visibilidade e documentação para conseguir também entender onde tem tratamento de dados pessoais ali, porque isso pode ter impacto direto no próprio compliance de privacidade. No ROPA de privacidade, é importante considerar já a detecção no próprio processo se utiliza IA, se sim ou se não. Já é um começo, vamos dizer assim. E trabalhar uma possível classificação de riscos, né? Então, verificar o que pode ser classificado como baixo, como médio ou como risco alto, né? E daqui a pouco começar a estabelecer ali as políticas de uso de IA, trazer isso numa abordagem, numa perspectiva também combinada com as ações de privacidade, com as boas práticas e a conscientização de segurança da informação, ter uma equipe para conseguir dar um foco, porque não basta a gente trabalhar sozinho, né? Então, poxa, eu já identifiquei ou sei que as áreas estão utilizando, mas o que a gente faz com isso? Qual é a mudança? Como é que a gente consegue promover um envolvimento das áreas? E aí um comitê de IA, ele é muito bem-vindo. Então, vai lá, chega naquele colega, naquele gestor de área que estava fugindo do comitê de privacidade e diz, nem sabe. Agora nós vamos fazer um novo comitê de IA, né? Então, é importante considerar a criação de um comitê de IA, pelo menos com as principais áreas ali que são mais impactadas, né? O DPO, o jurídico, TI, segurança, umas áreas relevantes ali para o processo, para ter um início, né? Então, essa visão de melhoria contínua, ela é importante. Recomendação clara, né? Não pode esperar a regulamentação. Quando a lei da IA entrar em vigor. Por quê? Porque quando a lei da IA entrar em vigor, sabe-se lá quando isso vai acontecer aqui no Brasil, talvez a gente já tenha aí prejuízos de segurança, nós já tenhamos prejuízos de privacidade, né? Já tenhamos prejuízos com a cadeia de suprimentos, com fornecedores, prestadores de serviços, né? Ou com os próprios produtos que a empresa desenvolve, está usando IA, está colocando no mercado, e, poxa, daqui a pouco sofre ali um cancelamento de clientes, processos judiciais, poxa, tem uma série de situações, né, que a gente costuma dizer que a gente tem que começar a executar o que está dentro dos esforços, o que a gente já consegue perceber, e depois vai melhorando, né? Então, o segredo é trazer uma governança mínima e depois vai escalando, que não é muito diferente das etapas, né, de um programa de privacidade, né, de um sistema de gestão de segurança da informação, onde a gente tem uma fase de planejamento, depois a gente tem uma fase de implementação, até chegar no gerenciamento, na governança, tem vários problemas que acontecem nesse meio do caminho, então ir corrigindo, detectando e melhorando esses processos, né, até fazer avaliações, ir monitorando e buscando por essa evolução e melhoria contínua. Então, quem sabe ali quando a lei entrar em vigor, muitas empresas já estejam ali bem à frente
sem ficar ali correndo atrás de prejuízos, literalmente, né? Então, essa foi a webinar de hoje, né? Então, obrigada pela mudança de sala, né? Lembrem-se que nós estamos com o Deserve Folia ativo, que deu um voucher ali, um bônus, na verdade, de R$ 500 no treinamento do AIGP, que é o treinamento da IAPP, mesmo que a pessoa não possa participar da turma de março, ela pode escolher depois participar numa turma do ano de 2026, né? Então já consegue garantir aí a sua matrícula, a sua inscrição. Se vocês precisarem de alguma ajuda da nossa parte, por conta ali que a gente acabou mudando o link, por favor, me avisa. Ou entre em contato conosco e nós estamos à disposição para recebê-los, né? Tanto nas próximas webinars, quanto também nos nossos treinamentos e nas nossas consultorias. Então, obrigada a todos que estão aqui, muitos de vocês até já conheço, né? E sei que tem a vida aí bem corrida, mas tirou um tempinho para conseguir vir estudar e discutir junto esse assunto comigo. Então, muito obrigada. E excelente fim de semana. Obrigada, Itacir, obrigada, Poli, obrigada, Enzo. Vamos juntos aqui que tem mais. Obrigada, Sinédrio, né, que veio aí está no outro lado do oceano aí, conversando conosco. Obrigada. Obrigado eu, Bruna, e até breve. É sempre um Até. gosto ouvir-te. É sempre um gosto ouvir-te. Vamos juntos. Então, espero vocês aqui no Brasil ou de novo, quero fazer repetir a viagem. Quem sabe a Pois, gente pois é, constrói a lei da IA, né? sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Vamos trabalhar nesse sentido, tá bem? Tá bom, obrigada. Pronto, obrigado eu.